boa tarde de domingo, domingo da ressurreição, boa tarde. Deus é maravilhoso, Jesus é lindo, maravilhoso. Vamos esperar que entrem aqui mais algumas pessoas. Boa tarde para quem está a entrar. Boa tarde para quem está a entrar. Deus abençoe a vossa vida. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas neste domingo de Páscoa. Vim aqui parar num lugar maravilhoso para... Ok. Então... Ok. E agora vamos aqui começar a bloquear. Ok. Vamos lá. Então... Quero aqui fazer uma coisa nos comentários. Vamos compartilhando aí com algumas pessoas este momento. Ok. Então, vamos lá agora. Eu quero partilhar aqui convosco aqui uma mensagem que está aqui em João 20, quero falar acerca de boa Páscoa para vocês, que todo o demónio seja amarrado, todo o espírito imundo que pegue fogo agora em nome do Senhor Jesus, que a presença do Espírito Santo venha sobre a vida de cada um com paz, com alegria, em nome do Senhor Jesus, que o reino do Senhor venha sobre este momento onde estamos a falar aqui do Senhor Jesus. E eu quero falar acerca da realidade, não é? O que é que realmente é a Páscoa, o que é que estamos a celebrar. As pessoas pensam assim, é só para comer ovinhos e gastar dinheiro em chocolates e tudo mais. E as pessoas às vezes não entendem a profundidade do amor que Jesus tem por elas. Então hoje é um dia indicado para você receber este amor no coração, e é o que eu profetizo na sua vida, é este amor, é esta paz, é a alegria sobre a sua casa, sobre a sua vida, sabe? É um tempo profético de ressurreição, onde algumas áreas da sua vida que você pensava que já tinham morrido, talvez o seu sonho profissional, o seu sonho sentimental, o seu sonho de família, algum sonho na sua vida que você pensa que estava perdido, mas Jesus vem com o poder, existe um poder, as Escrituras Sagradas falam do poder da ressurreição, ou seja, há um poder que está sobre as nossas vidas, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, ou seja, Jesus morreu. Eu não vou contar aqui a história, você com certeza que nesta época já teve a ver aquele filme, não é? As pessoas veem sempre aquele filme da crucificação de Jesus, e aquilo realmente leva-nos a uma reflexão acerca daquilo que Jesus sofreu por nós. Mas uma das coisas que as mídias e que os filmes não partilham é aquilo que ele realmente fez por nós. Não foi só o facto de ele morrer, eles não partilham acerca da ressurreição, ou seja, a vida que Jesus trouxe para nós. Então, como é que eu sei disto? Agora aqui é o que eu ia partilhar, João 20, que diz, no primeiro dia da semana, talvez você não saiba, mas o domingo é o primeiro dia da semana. O catolicismo e tudo mais alteraram algumas datas, algumas festas, algumas coisas, algumas bíblias inclusive já são alteradas, algumas mensagens vêm deturpadas. Então eu venho aqui com o Espírito da verdade para que você receba esta verdade no seu coração. Então, o domingo é o primeiro dia da semana. E aqui diz assim, no primeiro dia de semana Maria Madalena foi ao túmulo. Então, Jesus, quando foi crucificado, eles colocaram-no num túmulo, enrolaram-no com linho, colocaram aqueles perfumes para o sepultamento. E o que é que acontece? Ele ficou lá dentro, e ele tinha uma pedra muito forte, muito poderosa, porque foram precisos muitos guardas para colocarem aquela pedra ali para fechar o túmulo. Mas no primeiro dia da semana, ou domingo, ou seja, hoje, vamos simbolicamente trazer para hoje, Maria Madalena foi ao túmulo, logo de manhã, fazendo ainda escuro, e viu que a pedra da entrada já tinha sido retirada. Então a pedra que estava a lacrar o túmulo, que estava a fechar o túmulo, ela foi retirada. E agora você pergunta, quem é que retirou? Você já vai entender, porque é assim, quando Jesus promete algo, quando há uma palavra sobre a sua vida, aqui havia uma promessa, Jesus avisou, eu vou, mas eu vou voltar, eu vou ressuscitar. E tudo aquilo que ele
na nossa vida, Ele faz e Ele fez. Ele morreu e ressuscitou. E eu tenho-lhe a dizer também que Jesus, Ele não foi, como é que eu lhe ia dizer? Ele não foi agarrado à força, Ele se entregou de livre e espontânea vontade. Jesus entregou-se de livre e espontânea vontade por mim e por si, pelos meus pecados, pelos pecados daqueles que toda a gente pecou, toda a gente peca, mas Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida abundante, para limpar a nossa ficha. O que é que acontece quando você entende o que é a morte e a ressurreição, quando você acredita em Jesus ressurreto? É a mesma coisa que aquela pessoa que comete um crime, essa pessoa fica com um cadastro. Em outros países chamam ficha criminal, não é? Só que a única forma da pessoa pagar essa ficha criminal, por muito que você arranje os advogados, por muito que você faça tudo e mais alguma coisa, há sempre um peso que é de pagar, não é? A pessoa tem que cumprir ou pena, ou pagar uma coima, ou pagar uns anos na prisão, mas Jesus veio e nos limpou a nossa ficha criminal de pecado, de iniquidade, de transgressão. Agora, obviamente que à medida que nós vamos andando, nós vamos temos a consciência disto e vamos nos arrependendo, não é? Nós temos que nos ir arrependendo. À medida que nós vamos fazendo coisas que desagradam a Deus, nós temos que nos arrepender. Amém? Então, o que é que aconteceu aqui? Vou continuar. Então a porta da entrada já tinha sido retirada. Foi a correr ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, aquele que Jesus amava. O outro discípulo que Jesus amava era João. Era João, ele reclinava a cabeça no colo de Jesus. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo ver o que se passava. Iam a correr juntos, mas o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro. Inclinou-se para ver e reparou que as ligaduras continuavam ali. Então a pedra realmente tinha sido tirada do local. Foram os anjos do Senhor que fizeram isso. Foi o poder do Espírito Santo que tiraram ali a pedra. E existem anjos ativos neste momento aqui a trabalhar nas nossas vidas. Existem anjos a trabalhar nas nossas vidas. Então, ele inclinou-se para ver e reparou que as ligaduras continuavam ali. Ou seja, então, se Jesus morreu e ele foi ligado com ligaduras, o que é que as ligaduras estavam ali a fazer e ele já não estava lá? O corpo de Jesus já não estava lá. As ligaduras estavam lá, mas o corpo de Jesus já não estava lá. Então, logo a seguir, chegou Simão Pedro, entrou no túmulo e ficou admirado de ver as ligaduras no chão e o pano que cobria a cabeça de Jesus dobrado a um canto, não misturado com as ligaduras. E eu vou-lhe explicar o que é que isto aqui simbolicamente. Então, o pano de cobrir a cabeça estar dobrado, porque Jesus sempre falou por símbolos, sempre somos ministrados, tudo nas Escrituras Sagradas tem um símbolo profético. E aquela parte do pano da cabeça estar dobrado no canto significa que ele ia voltar. E o que é que isto aqui significa? Eu vou explicar. Na mesa, não é? Na mesa da ceia, Jesus falou acerca da ceia. Ou seja, quando as pessoas acabavam de comer, os judeus, não é? Jesus era judeu, quando eles acabavam de comer, se o pano estivesse dobrado, era porque ele iria voltar. Isso é o que significa o pano dobrado ali na mesa. Significa que ele iria voltar. Então ele estava a mandar um recado simbólico. Eu voltei, eu estou vivo, eu não morri, não acabou aqui. Então não acabou ali. Ali não foi o fim, ali foi o início de todas as coisas. A passagem de Jesus pela terra desde a sua infância, adolescência, juventude, foi ali para nos ensinar. A ida dele para a cruz do Calvário foi uma promessa, não é? Para levar os nossos pecados. Isto para que você entenda o que é que significa a Páscoa. E o que é que acontece? Aqui vou continuar. E o pano cobria a cabeça de Jesus dobrado a um canto e não misturado com as ligaduras, porque as ligaduras estavam no chão, não é? Era aquilo que estava ali a prender. Ele depois entrou e viu que o outro discípulo já tinha chegado primeiro. Viu e acreditou. Na verdade, não tinham entendido a Escritura. Entende? Jesus já tinha falado com eles não tinham entendido os códigos que Jesus já tinha falado. Ou seja, não tinham entendido a Escritura segundo a qual Jesus havia de ressuscitar. Depois disto, os discípulos foram embora para casa. Maria, junto ao túmulo, da parte de fora, estava a chorar. Entretanto, inclinou-se para dentro e viu dois anjos. Foram estes anjos que que tiraram as pedras aquela pedra que estava a fechar a sepultura.
e viu 2 anjos vestidos de branco. Estavam sentados no sítio onde tinha sido colocado o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então, um no princípio da cama e outro nos pés. Isto é simples. E eles disseram assim: mulher, por que estás a chorar? E ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Logo a seguir, voltou-se para trás. Eu acho incrível isto, porque eles não estavam a entender o que é que estava ali a acontecer sobrenaturalmente. Então, se uma pedra tão pesada daquelas tinha sido removida, estavam 2 anjos a falar com aquela mulher, será que ela não estava a entender que algo sobrenatural estava ali a acontecer? Então, eu tenho a dizer que muitas vezes há coisas sobrenaturais que estão a acontecer e que você não vê. Você não vê, mas para isso Deus derramou temor e tremor, e é preciso que nós tenhamos este temor e tremor para que entendamos o sobrenatural de Deus. Não vamos sempre viver como religiosos, que Deus nos livre de tudo isso, ser religioso, ser aquela pessoa que vai ao domingo comer a hóstia, que vai comer sei lá o que é, como pessoas fazem 1000 e uma coisa, vai à missa, abanar a cabeça, mete o terço, o outro vai à missa só para dizer que foi picar o ponto. Não, não é para isto. Deus quer que nós vivamos uma coisa mais sobrenatural, uma coisa mais poderosa, que os nossos olhos espirituais sejam abertos para ver o sobrenatural de Deus. Amém? Então ela não estava a entender também, mas ela amava Jesus, e às vezes nós amamos a Deus, nós gostamos de Deus, só que nós ainda não entendemos como é que Ele quer falar connosco. É isto que eu quero trazer em amor para a sua vida, porque muitas vezes Deus está a falar consigo através de um sinal, através de uma planta, através de uma borboleta, de um pássaro que passa ao seu lado, de uma pessoa que se dirige uma mensagem para si, de uma pessoa com quem você se encontra com uma mensagem, uma frase que você vê, e as pessoas estão desatentas à voz de Deus. Amém? Então, diz aqui, e ela disse assim: não sei onde o puseram. Logo a seguir voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Então ela viu Jesus de pé, e aqui está a prova nas Escrituras Sagradas que Jesus ressuscitou. Ela viu Jesus de pé, mas não sabia que era Ele. Então ela também sabia, Jesus também prometeu para ela que ia voltar. Ela não sabia que era Ele. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que estás a chorar? Quem é que procuras? Ela pensava que era um homem encarregado da propriedade e disse-lhe: se foste tu que o tiraste, diz-me onde o puseste e eu vou buscá-lo. Jesus chamou-a Maria, e ela voltando, ou seja, ela falou com a voz dele: Maria, Maria, Maria. E ela voltando se exclamou em hebraico Raboni, que quer dizer Jesus, quer dizer meu mestre, e ela reconheceu a voz. E eu quero lhe perguntar: você tem reconhecido a voz de Deus através dos sinais, através das promessas, através das direções que Ele está a trazer para a sua vida? Talvez Ele esteja a trazer uma mensagem libertadora hoje para o seu coração. E Jesus disse: não me toques, porque ainda não voltei para o meu Pai. Vai ter com os meus irmãos e dá-lhes este recado: eu volto para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi dar a notícia aos discípulos e dizia: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que Ele tinha dito. Então, a primeira pessoa, a primeira mulher, a primeira pessoa a falar acerca da ressurreição de Jesus foi uma mulher, foi Maria Madalena, a primeira pregadora da palavra acerca da mensagem da ressurreição de Jesus, que viu, foi uma mulher. Então isto não quer dizer que a mulher seja mais que o homem, não tem a ver com isso, mas tem a ver com o cuidado que Deus tem para com todos nós. Qualquer pessoa pode pregar, já que Jesus também, a primeira pessoa que Ele disse: eu sou, foi lá a mulher, a mulher samaritana, não era aquela mulher que era envolvida com uma data de relacionamentos, que Jesus foi a primeira vez que Ele se revelou como o grande eu sou, também foi essa mulher, e essa mulher também foi e pregou para a cidade de Samaria. Então, existe um grande cuidado, e eu abençoo os homens, não é, também, e abençoo a vida de cada um. Eu quero orar pela sua vida, por você que ainda não tem os seus olhos espirituais abertos para entender o valor da ressurreição, porque Jesus morreu, ressuscitou, e depois de tudo isto Ele enviou o Espírito Santo. Antigamente o Espírito Santo não era manifesto com poder, não habitava dentro das pessoas. Depois do Pentecostes, não é? Que foi está escrito no livro de Atos, Ele depois veio morar. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não tínhamos o Espírito Santo de Deus hoje. Nós não tínhamos vida eterna. Nós não tínhamos os nossos pecados perdoados.
Nós não vivíamos experiências com Deus, nós não tínhamos orações respondidas, porque ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. Ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. Eu não posso dirigir a Deus sem o Filho de Jesus. Quem o faz é um grande mentiroso. É grande mentiroso. Ninguém chega ao Pai, ao Eterno. Jesus, isto está escrito. Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E diz que ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. Então Jesus é o caminho para nós chegarmos ao Pai. Se nós não passarmos pela cruz, não olharmos para tudo isto que Deus fez e a forma como Ele se revelou, e quando se continua a revelar, porque as pessoas pensam que é uma coisa passada, mas Jesus diz que nós ainda faríamos coisas maiores. Então há promessas para estes tempos atuais. Nós estamos a viver este tempo e hoje estamos a celebrar, não por tristeza, porque eu repito, Jesus entregou-se de livre e espontânea vontade. Ele disse na cruz do Calvário, está consumado. Se Ele não se estivesse a entregar de livre e espontânea vontade, Ele jamais teria dito na cruz do Calvário, está consumado. Eu vou repetir, se Ele não se tivesse entregado de livre e espontânea vontade, Ele jamais teria dito, está consumado. E quando Ele disse, está consumado, Ele próprio consumiu ali o pecado e Ele cumpriu com a promessa que já havia sido feita. Então, voltemos a acreditar, voltemos à fé, a acreditar no poder de Deus e a celebrar, não com chorar, porque coitado, porque é que fizeram? Porque as pessoas, a religiosidade tem ensinado às pessoas que Jesus, coitado, perseguiram, fizeram mal. Sim, eles fizeram muito mal, eles foram horríveis, foram maus, mas será que nós também já não fomos maus para Deus? Será que nós não ferimos pessoas com palavras? Será que nós nunca fizemos nada de errado com ninguém? Ferir pessoas, dizer palavras a pessoas que magoam pessoas? Será que isso não fere as pessoas e fere o coração de Deus? Será que nós não fizemos mal ao nosso próximo, aos nossos familiares? Será que nós nunca mentimos? Será que nós nunca cometemos nenhum pecado? Então, que isto possa ser uma mensagem de reflexão, não dependa de Deus, mas de arrependimento por nós mesmos, por tudo aquilo que nós fizemos e porque não temos agradecido a Jesus por aquilo que Ele já fez na cruz por nós. Amém? Então, eu quero desejar a você um domingo de revelação, que Deus possa impregnar esta mensagem no seu coração, que esta mensagem fique no seu coração e que do seu interior, porque a Bíblia diz que aqueles que crerem no Senhor, do seu interior fluiriam rios de águas vivas, que do seu interior fluam rios de águas vivas, rios de águas vivas, rios de águas vivas, para que você possa ser uma fonte de cura para as pessoas, uma fonte que sacia a sede dos outros, que você possa ser uma grande bênção na sua casa, na sua família, onde você for, que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E fale do amor de Jesus, tire essa vergonha. As pessoas falam tanto de religião, de igreja, de comunhão. Olha, agora estão aqui os patos a voar em cima. Enfim, glória a Deus, aleluia. Não sei o que é que se está a passar, estão bem felizes. Enfim, patos a voar em cima da minha cabeça. Então, receba esta mensagem de amor no seu coração e só agradeça a Jesus pelo amor que Ele tem pela sua vida, pelo perdão, por você poder estar a ouvir esta mensagem. Há muita gente, infelizmente, não a está a ouvir, e essa pessoa, eu tenho a dizer que o inferno existe. Muitas religiões dizem que o inferno não existe. Há pessoas que estão presas, estão carregadas de depressão, de ansiedade, de espíritos imundos, e essas pessoas, porque não creem em Jesus, não são libertas. E Jesus veio para libertar os cativos. Jesus veio para os libertar os cativos. Então, quando acreditamos no poder da ressurreição, nós somos curados, nós somos libertos, as cadeias são quebradas, vem uma unção é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, que testifica esta mensagem no seu coração e ele liberta você do cativeiro mais profundo. Amém? Eu quero terminar agora a orar pela vossa vida, amém? Paizinho querido, abençoa esta pessoa que está aqui a ouvir esta mensagem, todos aqueles que vão ouvir depois, que uma graça sobrenatural venha sobre a vida de cada um, que o Espírito da verdade venha sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, que você possa ser como, independentemente se você é um homem ou uma mulher, não importa, porque os discípulos pregavam acerca de Jesus, independentemente de quem você seja, que esta mensagem tenha fervido no seu coração e que você vá, assim como aquela mulher que foi e pregou para aquelas pessoas, e aquelas pessoas foram libertas da cegueira. Que eles não viam, passaram a ver. Aquilo que você não via, você passe a ver. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, que a sua família possa prosperar, que você possa prosperar,
Que Deus conceda os desejos mais profundos do seu coração, que você receba a cura na sua mente, cura física, cura emocional, que Deus possa curar você dessa mágoa, dessa falta de perdão, desse trauma que você carrega aí da infância, que Jesus possa curar você da escassez e faça você prosperar, que Deus possa libertar você da cegueira espiritual e que você passe a ver, que haja luz sobre a sua vida, que haja luz sobre a sua vida, que haja luz sobre a sua vida, que você possa, se você não se conseguia mexer, você sentia-se preso a alguma coisa, que assim como Jesus deixou cair aquelas ligaduras, aquilo já não o prendia, porque Ele ressuscitou, que você possa se levantar hoje profeticamente, e solte, faça assim, sacuda essas ligaduras, sacuda as cadeias, para que elas caiam e você consiga se mover para o centro da vontade de Deus, que é onde você vai ser abençoado. Amém? Deus abençoe a sua Páscoa.